E aí, meus amigos, tudo bem? Tudo bem? Hoje vou falar rapidinho aqui sobre as questões relacionadas a monohibridismo, tá? Aquelas questões que eu tinha passado para vocês anteriormente, ok? Em relação a essas questões, a gente vai perceber que a resolução é bem simples, tá? É mais uma questão de leitura, foi mais com o objetivo de fazer um treinamento, vamos dizer assim, exercitar a ideia básica, né? No caso, a gente vai perceber aqui, tá? Na representação dessas questões, eu coloquei aqui, são 4 questões, certo? Temos 4 questões, e aí a primeira questão vem falando sobre a acondroplasia, tá? No caso, essa circunstância, você já tem noção do que viria a ser. Ela está se referindo diretamente sobre a questão do tipo de nanismo. Um tipo de nanismo, tá? Esse tipo de nanismo, você vai perceber que ele é condicionado por um alelo, dominante. Conceito esse que você já tem noção disso. E esse alelo dominante, ele está associado também à condição de alelos letais. Então, essa informação é essencial para que eu venha chegar ao resultado dessa questão, tá? Para que eu chegue a realizar a resolução dela de forma correta. E aí eu tenho que fazer o quê? A leitura e interpretá-la para determinar quais são os genótipos dos indivíduos. No caso aqui, é o José e a Laura, tá? Onde a própria questão me disse isso, tá? Eu tirei essas informações da questão. Ela me diz que o José, ele é anão, tá? Ele é anão, porém, esse José, ele é filho, tá? De uma mulher que também é anã, que também tem nanismo, tá? E o pai dele, do José, é um indivíduo normal. O pai dele é um indivíduo normal. Para a característica em questão, tá? Levando em consideração essa informação, quando eu vejo essa característica normal, eu vou perceber que o indivíduo normal, ele deverá ser representado por Dzinho, tá? Dzinho. Quando ele é, no caso, uma pessoa que tem nanismo, você já entende que ele é Dzão. Como eu já tenho um conhecimento prévio da condição aqui desse tipo de nanismo, eu já sei que José, ele vai ser Dzinho, tá? Dzinho. Você pode até ficar assim, mas John, se eu já sei disso, por que a questão traz essas duas informações entre o pai e a mãe do José? Caso você não soubesse, então você, pela sua leitura, você poderia interpretar e perceber que a mãe do José ela é anã, certo? Ela tem nanismo, e o pai do José é normal. Pela questão, ele deixa claro que a pessoa que é normal, ela tem que ser Dzinho. Ou seja, homozigótica recessiva. Nessa lógica, então, o que é que iria acontecer? O José iria herdar um Dzinho do pai. Já a mãe, como tem o nanismo, ela iria passar para ele o Dzão. Então, José, ele vai apresentar essa configuração, tá? E a mãe também, tá? Lembrando, o pai e a mãe de José são usados apenas como referência para identificar o quê? O genótipo do José, ok? Em seguida, a questão ela pede para que eu diga a proporção, a probabilidade de ter duas filhas, tá? Filhas anãs, tá? Duas filhas que têm nanismo. E aí, levando em consideração aqui, ó, Dzão, Dzinho, tá? Ó, as informações que eu já tenho compreensão. No cruzamento, a gente vai fazer de uma forma aqui direta, tá? Uma forma direta, que você já sabe fazer esse mecanismo. Então, eu tenho aqui, diretamente eu já sei que eu vou ter Dzinho aqui, Dzinho, homem, mulher, tá? Nessa situação, eu vou ter como resultado
essa situação aqui, ó. Ó, percebam. Ó o resultado apresentado aqui. Ele está me dizendo que eu vou ter 50% para ser um indivíduo com nanismo e 50% para ser um indivíduo normal, tá? E aí eu estou pedindo o quê? 2 filhas, tá? Lembrando, para ser uma menina, para a probabilidade 1/2. Para ser uma mulher, menina, por isso que tem o termo filhas, tá? Tem que ser 1/2, tá? 50%. E para ela ser anã, ela ter o nanismo, qual a probabilidade que eu vou perceber? Nanismo, lembrando, ó, Dzão, Dzinho. 2/4. Lembrando, 2/4 igual a... Então, 1/2 veio de onde, John? Para ser uma menina. E esse valor aqui, John, veio de onde? Para ser anã. Nessa lógica, eu faço a multiplicação, tá? Faço a multiplicação 2/8, tá? Nessa situação, eu tenho aqui esse valor é de quê? De uma filha. Como eu estou determinando que tem que ser 2 filhas, se eu estou determinando isso, então eu vou fazer o quê? Aqui é o valor para uma filha. Lembrando, 2/8 eu posso simplificar. Se eu posso simplificar, em questão, eu posso simplificar ficando para 1/4, tá? Ok? Esse valor é para uma filha. Nessa lógica, se aqui é o valor para uma filha, então, se eu quero saber de 2 filhas, eu tenho que repetir o meu valor e multiplicar. Tá? Ou seja, a multiplicação aqui vai determinar a probabilidade de eu ter 2 filhas anãs. Por que eu tenho que multiplicar? Porque eu estou determinando uma situação. Qual a determinação? Que deve ser 2 filhas anãs, tá? Com nanismo. Então, se eu determinei isso, eu tenho que apresentar esse quadro, tá? Essa realidade. Primeiro, o que é que eu fiz? Eu identifiquei a probabilidade dela ser menina com nanismo, e depois eu pego a mesma proporção que eu desenvolvi aqui, eu vou multiplicar. Daí eu tenho o resultado, tá? Então, feito aqui, eu fecho minha questão, ok? Ela é bem simples, a linha de raciocínio, ok? Na questão número 2, eu tenho um heredograma, tá? Na leitura do heredograma, eu preciso entender o quê? Quando ele identifica a característica marcada aqui, ele identifica como uma característica, uma anomalia. Nesse caso aqui, ele não leva em consideração qual a anomalia. Ele quer que você defina o genótipo pelas informações do heredograma. Nessas informações, você vai perceber aqui quem é que vai ser a chave para poder montar esse heredograma, ou melhor, para determinar os genótipos. Eu vou perceber aqui, ó, esse pontozinho aqui vai ser a chave. Por quê? Eu vou pegar sempre da base do heredograma, ou seja, a última geração vai me ajudar a construir as gerações anteriores. Tá? Isso vai me ajudar bastante, porque eu vou lembrar da primeira lei de Mendel, a transmissão dos gametas, tá? A transferência dos gametas, da informação genética que vai ocorrer entre um casal. Você recebe parte da informação que veio do seu pai e parte da informação da sua mãe. Seguindo essa lógica, percebam, se aqui é uma característica recessiva, homozigótica recessiva, então eu vou perceber que Azinho seria aqui. Nessa situação, o Azinho ele parte para cá, ó. O indivíduo 7 e indivíduo 8. Tá? Ele fica presente ali. Eles estão pintados? Não, não estão pintados. Se não estão pintados, automaticamente eu tenho que ter o quê? Um azão. Que subentende que esse azão deveria representar a característica normal. Característica normal, tá? Então, seguindo essa lógica, eu vou preencher as outras informações. E aí, como eu já sei que aqui é azinho, eu posso lançar lá em cima, no indivíduo 2. E no indivíduo 3. E aí eu já tenho noção de que esses 2 indivíduos, eles vão ter que herdar da mãe, o azinho. Aqui, ó. Se eles têm que herdar, então eu vou ter um azinho aqui
e um Azinho aqui. Na prática, estão pintados? Não. Então, eles possivelmente têm a característica normal, porém são portadores. Então, eles vão ter um Azão em cada circunstância, tá? Um Azão em cada circunstância, ok? Do outro lado, o indivíduo 9, do mesmo jeito. O indivíduo 9 herdou um Azinho, nesse caso, do pai. Herdou um Azinho, no caso do pai, tá? Mas ele não está pintado. Se ele não está pintado, automaticamente eu vou ter uma situação de que ele herdou o gene dominante que viria do indivíduo 4, tá? Do indivíduo 4. Percebam que alguns indivíduos você não vai ter condição de determinar com exatidão. Os indivíduos que eu não consigo dizer com exatidão qual é o genótipo dele são o indivíduo 1, ele pode ser representado assim, Azão tracinho, que eu não tenho como determinar, tá? O indivíduo 4, tá? Eu não tenho como determinar, porque se eu tivesse 2 Azão aqui, o resultado aqui embaixo não seria alterado, não seria modificado, do mesmo jeito desse outro lado, tá? O indivíduo 10, do mesmo jeito, o indivíduo 12, o indivíduo 13. Todos esses aí, que eu coloquei aqui, foi a representação do genótipo, tá? Genótipo. Rapidinho aqui, ó, só transcrevendo, tá? Nessa situação, percebam que é tudo uma questão de interpretação dos dados, das informações que você tem. Tá? A interpretação dos dados, das informações que você já tem na sua questão, tá? Então é muito de compreender e usar os termos básicos que você já aprendeu em cima anteriormente. A questão do genótipo, não genotipo, fenotipo, homozigoto, heterozigoto, são termos essenciais. Feito, coloquei os genótipos dos indivíduos para cada um. E aí ele me perguntou qual a probabilidade, tá, de ser portador. Se não me falha a memória, eu esqueci de colocar aqui, mas se não me falha a memória, ele pergunta em relação ao indivíduo 10. Tá? Então, qual a probabilidade do indivíduo 10, tá, ser portador? Qual a probabilidade? Aqui eu vou perceber o quê? Para ele ser portador, ele está se referindo a quem? Qual a probabilidade dele ser portador? Então, qual a probabilidade dele ser heterozigoto? Qual a probabilidade? Tá? Então, eu vou observar o quê? Se é o indivíduo 10, então ele está se referindo a qual casal? Ao casal 7 e 8. Casal 7 e 8 está ali representado. Ele quer saber qual a probabilidade desse indivíduo ser, qual a probabilidade desse indivíduo apresentar, né, essa configuração, tá? E aí, o cruzamento aqui, você já tem noção, tá? O cruzamento em questão, tá? O cruzamento em questão aqui, você já sabe que ele vai ficar nessa proporção. Aqui eu já estou fazendo mais rápido, tá? Ó, aqui já são os possíveis resultados que você já compreende, você já entende o mecanismo desse daqui, tá? Se tiver dúvida, ó, só para aqui eu não, para ganhar tempo, ó. Aqui eu já coloquei os resultados que já são esperados no cruzamento de heterozigóticos, tá? De heterozigotos. Então, nessa contagem aqui, qual a probabilidade do indivíduo 10 ele ser azão-azinho? Vamos lá? Eu tenho quantos? 1, 2. Então, eu vou colocar aqui 2 sobre a... Opa! 2 sobre o quê? João, são 4 resultados. São 4 resultados. Mas dependendo da questão, eu posso ter uma interpretação. Que tipo de interpretação? Se eu estou observando o heredograma, eu já tenho certeza que... Se eu estou observando o heredograma, eu já tenho certeza que esse indivíduo aqui, ele pode apresentar homozigose? Ele pode ser dito que é um homozigoto recessivo? Está pintado? Não está pintado. Então, nessa lógica, se ele não está pintado, esse dado aqui, esse valor, eu vou eliminar. Repetindo, ele não vem pintado. Então, eu já tenho certeza que esse indivíduo ele não poderá ser homozigoto recessivo.
Eu já tenho certeza disso. Então, eu já elimino da minha contagem. E aí, agora eu vou ter quantas opções? 3. Dentro dessas 3 opções, para ser heterozigoto, ele tem 2 sobre 3. Ok? A minha probabilidade, levando em consideração o heredograma. John, eu não tenho um heredograma aqui. A questão não me deu heredograma e pediu essa relação. Qual seria o resultado? O resultado seria 2 sobre 4. Por que 4? Porque eu iria incluir esse valor, esse indivíduo aqui. Como eu sei que no meu heredograma não tem essa apresentação, então eu posso excluí-lo. Tá? Já que eu já sei que ele não seria homozigoto recessivo, porque nesse caso ele teria que estar pintado, ele teria que apresentar uma anomalia. Levando em consideração essa realidade do meu heredograma. Tá? Outra situação, terceira questão, tá? A fenilcetonúria é uma situação direcionada com a problemática de saúde por aminoácidos, tá? A fenilanina. Ele gera alguns problemas de saúde que já até passei para vocês uma atividade pedindo para você falar um pouquinho sobre ela, né? Nessa situação, a própria questão ela até relata, né? Diga-se por sinal. Ela deixa claro que é um alelo recessivo que vai provocar. Se é um alelo recessivo que provoca, eu tenho aqui mulher portadora e homem portador. Se eu tenho essa informação, eu já sei que esses indivíduos, eles não têm a fenilcetonúria, porém, são portadores. E quando são portadores, você já deve saber que eles têm que ser o quê? Heterozigóticos, tá? Se eu sei disso, então eu já vou ver o quê? Pô, se eles são heterozigóticos, ele fazendo o cruzamento, qual é o possível resultado que eu tenho aqui? Você já tem que saber disso, ó. 1 para 2 para 1, tá? Essa situação aqui, meus amigos, peraí, fica cagado. Pronto. Essa situação que eu estou ilustrando ali embaixo é só para a gente ganhar tempo. Toda vez que eu tenho um cruzamento de 2 heterozigotos, né, 2 seres heterozigotos, usando como parâmetro a primeira lei, sem ter nenhuma característica especial, como um alelo letal, né, ou como tem uma questão de codominância, eu vou ter esse possível resultado. Tá? Então, qual seria o resultado adequado? 1, 2, 1. 1 para 2 para 1. Onde eu vou observar aqui, ó. No meu cruzamento, eu vejo a proporção. Nesse caso específico, foram heterozigóticos. Ó. Ó a proporção. Sempre será dessa maneira. Tá? E aí ele pergunta, ó, qual a probabilidade da quarta criança, certo? Ele já tem 3 filhos e uma quarta criança. Qual a probabilidade dela vir com a fenil, né? A fenilcetonúria? Qual seria a chance dele ter um 4 filho, no quarto filho dele ter essa situação? Aí eu vou perceber o quê? Espera aí, o que causa a doença? É o alelo recessivo. Aqui eu preciso fazer cálculo? Não. Pelo contexto, ele quer saber se um quarto filho, no quarto filho, qual seria a probabilidade dele ter a fenil? Então seria o quê? Exatamente 1 sobre 4. Tá? Observando. Aí, se eu colocasse o seguinte, para essa questão aqui na alternativa A, se não me falha a memória. Se eu tivesse colocado o seguinte, qual a probabilidade de ter o quarto filho seguir na ordem? Primeiro, segundo e terceiro normais. E o quarto filho, obrigatoriamente, ele teria que ser qual a problemática? Eu estou determinando. Nessa lógica, eu ia ter que pegar o quê? Os valores para cada filho ser normal e multiplicar por esse valor. Tá? Eu teria que fazer uma multiplicação. Mais ou menos parecida com quando eu vejo isso aqui. Qual a probabilidade de vir ter 5 crianças, tá? 5 crianças, deixa eu ver, só confirmando. 5 crianças, tá? Que venham apresentar, 5 crianças que venham apresentar a fenilcetonúria, ou melhor, que venham a ser portadoras. Aí eu vou observar aqui, para ser portador, ó, reforçando, ela é 2 sobre 4, tá? John, eu tenho que eliminar aqui, voltar 2/3? Não. Porque eu estou usando heredograma? Não. Há a possibilidade de ter esse filho assim? Então eu não vou eliminá-lo. Por isso, tá? E aí o que é que acontece?
2 sobre 4 pode sim ser simplificado. Eu posso simplificar. Se eu posso simplificá-lo, o que é que vai acontecer? As 5 crianças aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Para cada criança, eu sei que é 1/2 a possibilidade. Então, eu vou fazer o quê? Ó. Coloquei quantas vezes? 5. 5 vezes eu coloquei pelo fato de que? 5 vezes eu coloquei pelo fato de que? Porque cada um representa uma criança. Qual a probabilidade dessa criança ser portadora? Coloquei aqui. Tá? Lembrando, crianças. Então não importa qual é o sexo aqui. Se é homem ou se é mulher. Não importa. Então, nessa lógica, tá? Nessa lógica você vai perceber que eu vou ter um valor de 1 sobre 32. Então, em 32 possibilidades, eu tenho a chance de ter, nessa linha, 5 crianças portadoras. Então, eu estou determinando que tem que ter 5 crianças portadoras. Tá? Nessa linha. Os 5 primeiros filhos, as 5 crianças, tá? Nessa condição. Ok? Quando dá a ideia dela ao aleatório, já não é a regra do i. Quando eu digo regra do i, eu multiplico. Quando eu digo algo ou um ou outro, é a regra do mais. Aí, esse mais, melhor dizendo, esse mais ele vai botar a fração e o termo mais, aí eu vou ter que fazer o mínimo. Ok? Mas aí, geralmente, é muito comum a regra do i. Tá? Mais comum cair a regra do i. Deu para entender? Ok? Espero ter ajudado na resolução das atividades, tá? A quarta questão, ela está relacionada à questão parental, primeira geração e segunda geração. Tá? Então ali eu acredito que é bem simples vocês resolverem. Tá ok? Show de bola. Muitíssimo obrigado. Fiquem bem. Se cuidem. Professor John, Biologia.